Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui para entrevistar um cara que tem nome de craque, e é craque, né? O cara craque do Excel, né? E tem aqui o Klinsmann, seja bem-vindo. E aí, Olha aí, Laender, tudo bem? Klinsmann tem nome de craque de Copa de 90, né? É isso Alemão. aí, goleador centroavante lá. Mas o seu negócio é Excel, não tem nada a ver com futebol, Não, né? às vezes no Excel tem caso de futebol, mas a gente resolve pelo Excel, né? Entendi. Esse negócio de bola, né? É melhor jogar. Tem só o nome mesmo, até arranhei um pouco. O negócio é A1, B1, né? É, exatamente, referência, puxar a fórmula. Boa. Pessoal, eu tô aqui hoje para entrevistar um Klinsmann aqui, ó. Pra quem não sabe, o cara tá participando de um campeonato mundial de Excel. Talvez a galera não sabe nem que existe campeonato mundial de Excel. Hoje a gente vai falar desse campeonato, né? E o Klinsmann, que é o único brasileiro representante aí no mundial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o que é esse campeonato, como funciona. O cara tá indo pra Las Vegas agora disputar, ó, vai ter torcida aí. Vamos contratar lá a torcida organizada, vai fazer toda a preparação aí. Mas, Klinsmann, primeiro eu queria que você se apresentasse aqui, para quem não conhece, quem tá chegando agora aqui e vendo um Klinsmann pela primeira vez. Show. Quem é um Klinsmann, né? Que tem nome de craque, é craque de Excel também, mas fala um pouquinho aí sobre você. Show. Então, galera aí que tá me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Klinsmann, eu sou de Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul, né, Brasil. Trabalho com Excel há uns 10 anos já, que nem o Laender, sou engenheiro civil de formação, né? Engenheiro geralmente é a profissão que mais trabalha com outras coisas, menos com engenharia, né? O cara aprende a se virar, né? O cara vai estar em várias áreas, o cara vai ter empresa, né? Então, me formei em civil e, desde o início da minha carreira, né, o Excel que lastreou tudo. Era o primeiro estagiário lá que fazia indicador da construtora, das obras, né, de desempenho. Depois fui para uma outra área, né, migrei para a parte de negócios, também mexendo com Excel, né, porque aí puxaram um cara que sabia para fazer as contas, né, compra de terrenos, viabilidade de empreendimento, né, dentro da seara da construção civil. Tive um período também tendo empresa própria com a empresa da família, né, a minha mãe. Uhum. Beijo, mãe. Tô na Globo. Que tem empresa da família de embalagens, então eu sempre tive essa questão de empreendedorismo dos meus pais, né, que tinham essa empresa desde sempre. Passei a fazer indicadores, sair para autoconsumo, porque eu passei a fazer parte da empresa da família, Uhum. né, então fiz para terceiros no início, fiz para mim mesmo, né, para mim e para a família. Depois tive um período também na área da construção, da energia solar, né, estruturação de negócios, usinas solares fotovoltaicas, Uhum. né? E hoje em dia, né, abri na pandemia a minha empresa, mas sou instrutor, desenvolvedor, consultor, né? A gente que lida com Excel acaba permeando por esses Uhum. meios, porque o que vai editar, na verdade, é também o que o cliente precisa. A Então, necessidade do negócio, no final das contas, né? Pô, exatamente. Cris, você falou aí que você já passou. Você é um cara de negócio mesmo, que você tá aí dentro do negócio trabalhando, né? Em diversos tipos de negócio, usando o Excel como ferramenta, né? Uhum, Mas conta pra gente um pouquinho, assim, como que foi seu interesse? Porque, pô, você falou que você formou em engenharia civil, sim. né? E você era aquele engenheiro que já dominava tudo de Excel, né? Ou como é que foi esse interesse para começar a aprender o Excel, para chegar no Excel, né? E por que você tomou gosto, né? Porque esse negócio aí, tem a galera que não curte muito assim, mas parece que Sim. quando o cara é picado pelo bichinho do Excel, não Aí tem não tem jeito, né? volta, exatamente. Como é que foi, então? Na verdade, meu primeiro contato foi com meu pai na empresa da família. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Quando, eventualmente, a gente ia visitar lá a empresa, meu pai falava, baixa o extrato do banco aí, lança pro pai os últimos lançamentos. Então, a primeira visualização do Excel, a interação foi assim, Uhum. né? Vamos dizer assim, a paisana, não era trabalho, né? Não tinha nem idade para isso, mas começou assim. Aí foi o primeiro contato, mas na faculdade, por mais que a gente seja da engenharia, seja um pessoal de exatas, né? No início eu até pedia para fazer o Word. Não manjava muito de Excel, sabia que Fazer existia. planilha no Word? Não fazia. Eu pedia para escrever, botava a imagem, estruturava lá. Mas aí lá pelas tantas eu falei, lá pelo terceiro semestre, falei, cara, como é que um engenheiro, né, não vai mexer com Excel? E Só fazer aí, os relatórios, né? só fazia, não, eu falei assim, façam as contas e eu formato aqui. Tipo, pô, engenheiro tem que saber mexer, não só engenheiro, né, mas mais ainda. Então, comecei meio que voltado para o Word e falei, cara, mas não tem como, né? E aí tinha um curso gratuito, na verdade era R$ 2, curso básico de Excel lá na universidade, na URGS. E aí eu fiz e falei, tá, ok, entendi mais ou menos como é que funciona. Aí tinha um outro curso logo na sequência que era... Por R$ 2 eu acho que deu ROI. Não, valeu muito, abriu as portas, né? E aí depois eu fui num curso, logo na sequência teve um curso avançado, também desenvolvido por um cara da companhia de energia lá do Rio Grande do Sul, que foi ministrar. E aí eu entrei no avançado direto, nem sabia direito, entrei no avançado e meio que assim,
Já entrei no curso, nem sabia o que existia, mas já entrei lá no avançado. É isso que eu ia perguntar, o que você aprendeu nesse avançado? Porque a galera tem um negócio de falar assim, pá, vou fazer Excel básico, intermediário, avançado, mas Sim. né, o que é básico pra você? Né? Então, tipo assim, o que você aprendeu nesse avançado lá? Vamos lá. Claro que agora eu estou vendo com toda a bagagem que eu tenho, mas olhando para trás e levando em consideração que o curso foi em 2011, já existia o Excel 2010, mas a minha apostila era do 2007 ainda. Né? Então, obviamente... Já era na interface nova, então, né? Sim. Porque eu comecei a trabalhar com Excel em 99. Sim. Então, eu ainda tinha naquela interface dos menus, arquivo, editar e tudo. Sim. 2003, eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, a gente usava ainda Excel 2003 e só depois que eles foram migrar para o 2010, né? Então, já até pularam 2007. Então, você já chegou na interface nova, acostumado ali. Eu passei a conhecer nesse formato, né? Que até hoje, 2023, em alguma consultoria, a gente encontra essas versões antigas, né? Então, conheci naquela época, e o que era avançado da época? PROC-V, na época, né, o dito, porque aí tem a questão, a gente debateu um pouquinho isso aí ontem lá na Masterclass, o que mercadologicamente é empacotado como avançado, intermediário e básico versus a realidade. E até vou dar o exemplo que a gente falou ontem. Por exemplo, uma pessoa que lida com indicadores do RH deveria saber, talvez, lidar com hora, com dias úteis. Então, nesse universo, talvez para ela seja básico mexer com dias úteis porque está no dia a dia dela, então está rodando. Se eu sou um cara de logística, cara, não vou precisar saber do dia útil, talvez. Talvez eu tenha que ter outras especificidades, né? Então, varia muito, mas só para não dar uma resposta tão abrangente, o avançado, na minha leitura, é tu entender o meio que tu precisa trabalhar e se aprofundar naquelas utilidades. Eu sou um cara que sei muito superficialmente VBA. Até pelo tempo, né? Quem já aprendeu lá de trás, já desenvolveu sistemas, vai seguir usando, não vai passar para a nuvem, porque não conversa. Mas eu, hoje em dia, usa muito pouco, não vou nem usar o meu tempo para... você conhece o Fábio Baldini, né? Tipo, o básico dele, gaúcho né? também. O Baldini o básico dele é um nível já meio louco, né? Tipo, fora da curva. Tem um nível básico, intermediário, avançado e Baldini. Baldini, exatamente. É mais ou menos isso mesmo. Depois eu vou trazer o Baldini aqui também pra gente debater aqui. As coisas de engenharia que ele faz é muito louco. O Forest também. O Renan, né? Cara, o Brasil tá bem... Pois é, tá bem representado. Tá bem né? representado. Falando de Brasil, né? A gente tá falando aí do Campeonato Mundial de Excel que tá acontecendo aí. E você foi o único brasileiro aí que participou nas etapas já eliminatórias ali. Conta um pouquinho pra gente primeiro, assim, o que é esse campeonato de Excel, né? É um lugar que a galera vai pra lá, tem pompom, tem como é que é, faz as planilhas lá, pinta a célula. Como é que funciona? Mescla a célula, né? Mesclar a célula eliminada tipo eliminatório já? Perde ponta. Perde ponta. Vamos falar pra galera como é que funciona isso aí. Mas como é que é esse campeonato? O que é esse campeonato? Para participar, fala um pouquinho pra gente do que é e depois a gente fala como que foi a experiência ali do Klinsmann participando do campeonato. Então, como é que funciona o campeonato? Ele é uma ramificação de um campeonato que já tem há 10 anos de finanças realizado no Excel. Tanto que o nome da organização é FMWC, de modelagem financeira. Né? Então, é um campeonato que segue existindo, mas ele pivotou justamente sobre o tópico de transformar o Excel em algo mais palpável, mais das grandes massas, se é que a gente pode falar assim, para desvincular de conhecimentos técnicos de TIR, VPL, Payback, que segue sendo esse mundinho. Exatamente, segue existindo. Mas esse ainda continua existindo, Continua existindo e é um que tem, inclusive, a premiação maior ainda, em termos de grana, né, de remuneração, do que o Excel. Então, foi assim que passou a existir, e aí, em 2020 para 2021, nasceu esse ramo que é de Excel as eSports, né? Eles querem fazer que não seja vinculado, tem que usar o Excel para resolver problemas de lógica. Ontem a gente fez um exemplo de cassino, tem coisa de baralho, tem coisa de banco imobiliário, tu vai jogando, né? Tabuleiro. Então, ele surgiu assim, e como é que funciona, né? Como é que tu se inscreve, né? Como é que funciona essa questão? São etapas mensais, então a cada mês, janeiro, fevereiro, vai tendo um desafio. Tu tem que se inscrever mensalmente para participar, tu pode se inscrever em todos se tu quiser ou em nenhum, né? Porque de janeiro até setembro são batalhas individuais. Mas em outubro tem a última etapa, que é o aberto, né, a classificatória aberta, que se tu não participou antes, tu pode participar tipo só dessa. Excel Open, né? Tipo Excel Open, qualifiers. Qualifiers. Exatamente. Todo mundo pode se inscrever, participar,
E a única diferença entre as etapas de janeiro até setembro dessa de outubro é que de janeiro a setembro, os top 4, acho que o top 5, né, os maiores pontuadores, já têm a sua vaga garantida nos 128, que vão Entendi. ser... Essa pontuação, ela é cumulativa? Tipo, o cara participou de uma etapa, na outra ele vai acumulando pontos? Ou é a pontuação, tipo, a melhor que você fez em uma etapa que conta, as outras são descartadas? Na verdade, eles avaliam os cases individualmente. Então, por exemplo, a gente participou lá na versão de janeiro. Se eu passei, já tô dentro. Posso até participar das outras para conhecer os Sim, casos. mas eu falo, por exemplo, nesse caso dos 5 melhores. Tipo, Aham. o cara que é os 5 melhores considerando todos os cases? Não, de cada case. Eles tiram 5 melhores de cada case. Entendi. Achei que eram os 5 melhores do grupo. Não, porque como é que funciona também a pontuação? Os caras te dão um case e tu tem 30 minutos para responder os desafios. São 5 perguntas do mesmo tópico. Então, tu pode pontuar de 0 a 1000 ou tu também tem 250 pontos de questões bônus. Então, no total, tu tá disputando, tu consegue atingir 1.250 pontos. Então, a cada mês é um caso diferente e é um pacotinho fechado. Quem foi o top 5 de janeiro? Ah, esses aqui. Então, esses já ficam reservados lá para as eliminatórias. Fevereiro. Se eu e tu, a gente passou em janeiro, mas passou em fevereiro também, a gente não vai consumir a vaga de outros. Então, é o top 5 dos que ainda não estão classificados. Certo. Então, vão sendo as 9 batalhas, de janeiro a setembro. Em outubro, as vagas que ainda estão abertas, né? Porque se a gente tem 9 vezes 5, 45 vagas já são ocupadas. O restante eles dividem na maioria para o pessoal que faz esse aberto, mas também tem algumas 3 vagas coringa e outras 3 do pessoal que também tem o campeonato, né, do colegiado, que é a galera que é de escola e ou faculdade, que também é um outro ramo que tem, então são 3. Né? Então eles compõem os 128 do mata-mata ou das eliminatórias a partir dessas etapas de janeiro a outubro. Legal. Você classificou então, foi nessa última... Eu participei da de setembro, que era uma fechada ainda, só para ver como é que funcionava, mas eu foquei de fato e acabei passando na aberta. Então, como até preparação, primeiro você meio deu uma olhada ali, entendeu como é que funcionava. Foi mais o treino, né? Foi o jogo treino. Exato. E aí depois você jogou então a aberta, que aí foi onde que você conseguiu a classificação para participar das eliminatórias, né? Isso. Ficou entre os 128 ali. Isso. Você tem uma noção, assim, de quantas pessoas participaram, assim, no geral, assim, até chegar nesse 128? Não tenho. Tenho e não tenho. Se eu não me engano, eu fiz por mim um compilado, porque eles disponibilizam um ranking gradual, só que eu não sei se eles mantêm a base desde janeiro. A base que eu peguei no momento que eu participei tinha 557 pessoas. Entendi. Mundo, né? Mundo. Legal. E aí chegaram nesse 128, né? Isso. Esse 128 aí, como é que funciona o mata-mata? É disputa individual? Como é que é? Tipo, é classificação também? Não, como é que funciona? Essas todas, cada um tem o seu mundinho, e quando a gente está dentro do 128, tem 2 formatos. Tem um formato que tu vai receber o caso para responder em casa, tu responde sozinho e submete. Só que tem algumas pessoas que são confrontos, vai cair um sorteio, tem todo o chaveamento, quem contra quem. Pode ser eu contra tu, mas tu tá fazendo da tua casa, eu tô fazendo da minha e segue o baile. Não tem... E tem algum critério pra fazer esse sorteio? Tipo assim, de quem conseguiu mais ponto com menos, né? Tipo xadrez? Eles separam, são 128, se eu não me engano, são 8 chaves, então tem um cabeça de chave que eles analisam pelos seus critérios os 8 melhores, talvez, e põem um em cada chave para que não se eliminem na própria chave, para que um pouquinho mais para frente eles possam se encontrar. Se enfrentar. Entendi. E aí tem uma coisa legal também, que além dos 128 que respondem das suas casas, a batalha do 128, do 64, do 32 e do 16 é um stream. Ela é transmitida. transmitida. E eu fui um dos sorteados para ser transmitido. Então, quem quiser procurar ali passa no YouTube. Eu vi que tinha um negócio também que teve uma transmissão no ESPN, que esse ano eles também transmitiram. Eles fizeram ao longo do ano algumas comemorativas ou para divulgação na ESPN, mas as eliminatórias, e tipo essa que eu participei, é no canal de YouTube da organização. Entendi. Então o cara ainda fica famoso ali no canal, né? Tem um stream. E a galera sofreu um pênalti ali, fazendo a brincadeira do futebol, porque o meu Excel é em português, né? Então os narradores são todos americanos. Então eu lembro os caras falando, eu descobri ao longo da prova que C é if. Né? Porque os caras não sabiam o que eu tava fazendo, que né? você tava fazendo e você tava usando o Excel em português, né? Pô, sacanagem. Bom, esse negócio aí de usar em português é bom até pra discutir. Olha que legal isso, né? A galera aprendendo a tradução das funções muito provavelmente pelos parâmetros, né? Claro. Então você vê ali a estrutura que você tá fazendo e vai... Não, muito legal isso aí. Tá respondendo a questão 2. A questão 2 pede, se não isso, aquilo. O cara vê que tá... Você tá fazendo a aí estrutura. Ele infere que é aquilo. Muito bom.
Vou procurar a transmissão pra assistir. É legal, é Eu legal. lembro que quando eu tava tendo a transmissão, eu tava em um evento, alguma coisa que eu não pude assistir no dia, mas eu vou Aham. procurar pra assistir, eu acho que vai ser legal É isso legal, aí. é legal. Bom, conta pra gente aí, você participou dessa eliminatória, então tiveram 128, Eu ganhei a você primeira. ganhou a eliminação. Uhum. Você falou que a pontuação vai de 0 a 1.200. 1.250 o máximo, né? Isso, isso. Considerando os bônus. Você fez qual pontuação ali? Aí que tá, isso é muito variado. Eu fiz 306, mas o cara que jogou contra mim fez 60. Então vai muito um pouco da sorte de quem tu pega, porque tu pode pegar um cabeça de chave e talvez já perder de primeira, Uhum. né? Então, os transmitidos, no caso, eram 128 naquela etapa, mas 8 só foram escolhidos, sorteados para participar da transmissão. Eu fui um deles, e desses 8, eu fui o quarto Entendi. em E pontuação. esses 8 que participam da transmissão, eles se enfrentam? São 8, mas são 4 duplas. Tu tá enfrentando só um. Sim, não, mas eu quero dizer, é entre os 8, né? Tipo assim, né? Às vezes. Não, são 4 confrontos 2 contra 2 ali. Sim, mas o que eu tô perguntando é o seguinte: dos 8 que estão ali, entre eles que estão se enfrentando, ou seja, tipo, ou por exemplo, quem Sim. tá sendo transmitido pode estar enfrentando um cara que não tá sendo Não, não, não. transmitindo. Dos 8 são 4. São duplas ali que estão se Entendi. enfrentando. Então é os 8 entre si, né? Então Isso, não isso. é da outra galera que não tá sendo Não, não é. transmitida. E Entendi. até é diferente, porque ontem, vendo os exercícios, né? Claro, quando tu adquire os casos passados, tu vem com um arquivo com a resposta. Mas quando tu tá fazendo numa situação Você real, não tu não tem esse consegue. feedback. Tu vai respondendo, pode ser que tu tenha acertado tudo, que tu tenha errado algum parâmetro que tu esqueceu, ou até modelado como tu quis, mas tu mesmo deixou por fora alguma condição de contorno. Só que quem é transmitido consegue ter um feedback, porque tu tem que lançar tuas respostas na folha de respostas do Mundial. E aí na folha você E consegue como tu está saber. sendo transmitido para o público, lancei a resposta à questão 2. Não mexeu meus pontos, então, errei tudo. Ou, valia 120 pontos essa questão, só fiz 70. Opa, então alguma tu não sabe qual é, mas tu consegue ter uma Saber qual ideia é a pontuação, porque você lança ali pra mostrar a pontuação pra para quem galera. está assistindo de casa. Legal. É. Tem um ponto interessante aí que você falou que você não tem um feedback, mas quem tá sendo transmitindo tem uma certa vantagem, Uhum. entre aspas, porque consegue saber, mas não é desleal, porque os dois têm, né, essa Uhum. vantagem. Que é um contra o outro e os dois podem ter essa noção. Mas uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção é que quando a galera lança a pontuação, você não tem o feedback. Não. Então também, além de você saber o Excel, é uma prova de atenção, de concentração, porque se você erra um parâmetro, né, provavelmente você vai errar o resultado, você não vai saber se está certo ou errado, né? Exato. Então, além de você ter o conhecimento de Excel, tem outras habilidades que você pode utilizar dentro do campeonato por ser uma competição, porque querendo ou não é uma competição, É uma né? competição. O que você considera, assim, dentro dessa competição, que são as características essenciais do Excel, tipo, conhecimentos do Excel para a pessoa que quer participar, mas além dos conhecimentos de Excel, quais são as outras características que pode ajudar um competidor ali durante a competição mesmo? Tá, beleza. Primeira coisa o momento da competição não é o momento de tu aprender coisas. Então, se os caras que bolaram a questão fizeram em mente que aquilo ia ser resolvido com um índice Corresp, se tu tá patinando, tu já vai perder tempo, porque lembrando, são 30 minutos para responder, então tu já tem que chegar com o teu kit feito, Kit né? de ferramenta já só usar. Só para apresentar. Mas, falando de funcionalidades em específico, a primordial, tabela de dados, porque são 5 níveis, né, 5 perguntas, mas cada uma dessas perguntas tem 10 casos que tu tem que responder, 15. Então, como a gente estrutura via de regra, a gente faz uma célula de controle, tu puxa lá da home, né, Uhum. da página 1, uma célula que vai te trazer Os o parâmetros. input que tu vai ter que fazer o teu modelo. Então, tu traz essa e uma vez resolvida para o exemplo, para a questão 1, o usual para se ganhar tempo é tu só expande numa tabela de dados, né? Aproveitando o Benito estava aí nos dando um oi, a tabela de dados é de 83 do Lotus É, 123. boa. A tabela de Ou dados para seja, já tem bastante tempo, né? E, era para a galera saber é isso já, que eu né? falo, tem uma galera que não conhece o recurso de tabela de dados, né? Mas é que aí que tá, naquele papo do avançado e do intermediário. Quem não precisa modelar não vai usar isso. Tem gente que tem que saber minimamente usar uma tabela para ter uma estrutura e depende muito do dia a dia. Quem precisa ou quem está em outras alçadas e instâncias, bom, aí tu Criar tem que. cenários, né? É muito, muito Sim. útil Cara, nesses casos. atingir meta. Todo empreendedor deveria ou saber ou ter alguém no corpo ali no time que faça isso, porque não vai ficar chutando. A gente tá falando de dados, tem que ser assertivo, né? Uhum. Quanto é que eu chego naquela meta? Então, pô, ponto de equilíbrio, né? Falar quanto é que eu tenho que faturar, minha meta do mês. Cara, É, ferramenta tá aí. tá aí. E é uma ferramenta simples de usar, né? E Sim. poucas pessoas conseguem utilizar. É legal você falando aí da tabela de dados.
que é um recurso que pouca gente utiliza, mas pelo que eu entendi, então, a galera que participa é um recurso que todo mundo usa. A primeira coisa que tu faz é trazer o que tu vai usar lá das perguntas para uma tabela que tu vai, uma planilha, né? Que tu vai criar o teu modelo, aí tu vincula uma e tu expande aquela resposta quando chegou para a questão 1, tu expande ela até a 10. Tu não vai fazer na mão um por um. O raciocínio já está feito, é só aplicar outros dados de entrada. Legal. Vamos falar um pouquinho aqui da sua preparação, porque assim, você já tinha assistido antes alguém participando e entender como é que é, qual que é a estratégia que ele usou? Ou, beleza, você chegou a primeira vez, você falou, vou fazer uma etapa aqui, tipo, meio que jogo treino, para entender como é que funciona. E aí você abriu ali a questão, você disse que tem uns cases no site, e lá no site você pode adquirir esses cases, tem alguns que são gratuitos, né? Mas você também tem alguns os pagos lá, e aí você começou a usar. Quando você abriu aquilo pela primeira vez, você que bolou a sua estratégia, ou você já tinha entendido mais ou menos como os grandes players que já jogavam ali faziam? Ou você criou a sua estratégia do zero ali para começar a responder as questões? Bom, eu tive um pequeno contato, eu vi uma ou duas rodadas passadas como entretenimento, né? Que foi assim que eu conheci o campeonato. Passou na ESPN, mas eu vi pelo YouTube deles, então eu entendi como é que era o modelo. Mas entendi de forma passiva, eu estava vendo alguém responder, não tinha eu respondido. E aí entra aquilo que tu falou, no site do Mundial tu pode adquirir todos os cases, né? Os desafios passados. Então aí também entra a questão de investimento, né? Não só de grana, tem que pagar, mas tempo, energia. Como é que eu estudo isso, né? Tem os vídeos lá, eventualmente, de alguns americanos, alguns competidores que postam, né? Cada vez está crescendo isso, as respostas deles, como é que eles modelam, né? Tem vezes que eles fazem as suas gravações em tempo real, tem vezes que eles explicam um pouco, mas também é tudo em inglês, os cases são em inglês, então talvez quem queira participar. Tem essa barreira. É uma também. barreira de entrada. Eu entendo inglês, mas admito que algumas vezes nos treinos eu errei. Claro, às vezes tu erra o modelo, né? Tu não entende completamente, ou tu faz alguma coisa errada, mas também aconteceu de eu ter interpretado uma coisa e não era aquilo que estava pedindo. Bom, aí onde é que está o erro? Está na observação, né? Na instrução, está em mim. Então, o inglês é uma das questões que entra em jogo. E as outras de estudo, tu tem que ter tempo de contato com os problemas. Tu tem que entender como é que funciona, porque, de novo, são 30 minutos. Então, um pouco é o Excel, o outro pouco lembrando que é um campeonato sobre modelagem. Então, tu vai fazer uma por uma para chegar na 13 e ver tudo que tu fez, tu não consegue usar adiante. Então, talvez, né? Claro que é um cronômetro rodando, mas, Então, cara, usa 5 minutos. Lê as questões até 5, por mais que eventualmente não vá responder a 5. Mas vai que o teu modelo tu consegue desenvolver, que tu consegue usar ele até o final. Então Né? tem que ser um modelo expansível, né? Flexível, Abrangente, que você consegue usar a mesma estratégia que você usou para responder a 1, a questão 2, a questão 3 e assim em diante, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser. É um campeonato de modelagem. Então, eles vão incrementando a dificuldade das perguntas e tu tem que, levando em consideração o tempo, conseguir usar o que tu fez até ali, só botar mais um passinho adiante, né? Esse é o intuito. E aí você só mudar a variável e ele já te dá a resposta, né? Exatamente, exatamente. Legal. E como é que foi então essa sua preparação assim para participar dessas eliminatórias, né? Dessas classificatórias lá? Você disse que participou, ganhou a primeira e acabou sendo eliminada na segunda e depois você vai disputar ainda uma repescagem que a gente vai falar disso. Isso. Mas durante a sua preparação, você pega esses cases, abre e começa a responder. Como é que é assim a sua estratégia? Você tenta usar o tempo também como fator, né, de pressão ali psicológica para chegar no resultado, ou você não, vou resolver isso aqui no máximo de tempo que eu precisar para entender a lógica e depois eu tentar diminuir o tempo. Como é que é a sua estratégia no dia a dia? Eu assim? dividi em momentos distintos. Lá no início, estou estudando abertamente, então não estava preocupado com o tempo, eu estava preocupado em entender o modelo e conseguir responder. Qual é o máximo que eu consigo, esquecendo o tempo, porque se eu não consigo responder a questão 5 em 2 horas, muito menos eu vou conseguir responder a 5 em 30 minutos. Então, uma questão é conseguir responder, entender e conseguir desenvolver, e outra coisa beleza, consegui fazer até a questão 5, que é a última. Como é que eu faço isso no tempo? Eu tenho que usar intervalo nomeado, como é que eu posso usar o modelo? Porque aí tu começa, não tem receita de bolo, até a gente estava conversando, né? Para a galera que talvez não conheça, o modelo, ou melhor, o regulamento permite que tu use qualquer funcionalidade nativa do Excel. Quer usar VBA? Usa. Quer usar Power Query? Usa. O Python ainda não está liberado porque não está em todo mundo, em todas as máquinas, então até nem sei se eles vão liberar, mas enfim, tu pode usar tudo que tem à tua disposição. Então, É que aí já não vai ser Excel, né? Vai ser Python também. mas como é nativo, só se eles botarem alguma observação Entendi. que então Python tu não pode, né? Porque VBA pode, Power Query pode, né? O que eu estava falando? Mas, cara, eu acredito que você tá falando dos recursos que as pessoas podem utilizar, né? Então, a estratégia. Estratégia de estudo. Você colocar a programação em si, eu acho que
Eu não acredito que a galera usa muito VBA. Nunca vi. E também não acredito que a galera vai usar muito Python também. Porque, querendo ou não, a programação, se o cara não for um cara muito experiente da programação em si, ele vai levar mais tempo para programar. Porque pra você montar um modelo de programação, às vezes você tem um tempo de Claro. montar aquilo, a programar, digitar aquele código. E no Excel, ele é muito mais flexível. Você consegue, né, adaptar melhor o seu modelo, simplesmente arrastando, às vezes, uma célula, Sim. puxando, aumentando ali, acaba sendo mais fácil. Eu não sei se a programação. Eu entendo que ela é mais eficiente a longo prazo, mas por um tempo de 30 minutos, eu acho improvável um cara conseguir ter uma solução expansível no VBA, né? Por exemplo, ou em outra linguagem de programação, que ele consiga programar em 30 minutos ali e usar aquilo. Eu não acredito muito nisso. O que eu consegui ver já de outros participantes, e até é interessante falar, né? Eu não sei se tem pergunta sobre soft skills, eu vou quebrar agora. Vamos falando, Tá. pode, aqui é aberto. Como eu comentei, o Cristiano Galvão, MVP, né, de Excel, nosso brasileiro aqui, ele participou de uma rodada inicial lá no início para ajudar a montar o modelo, a validar o modelo. E aí fui falar com ele, que ele viu da exposição que teve, um brasileiro no Mundial, fui trocar uma ideia com ele, e ele comentou que lá na época que ele fez isso, ele sabia que tinham grupos de estudo da galera que ia participar. E ele me falou isso, eu falei, cara, eu vou pro LinkedIn e vou chamar a galera que eu sei que são os finalistas. Ainda não tinha os finalistas, mas quem eu sei que são os top. Eu tenho um grupo no Whats, porque eu dei um perdido, saí falando, a galera aceitou, todo mundo gostou da ideia e eu que puxei pra gente ter um grupo de Excel. E aí você usou sua habilidade aí de relacionamento também pra trazer. E como é que é essa galera dentro dessa comunidade aí? Porque assim, a comunidade que a gente tem aqui no Brasil é uma comunidade grande, né? Se olhar assim, é uma galera que tá sempre junto. Pô, a gente tava com o Benito aqui agora, Claro. a gente tem os nossos grupinhos ali, a panelinha do Excel, do Power BI. Sim. Mas e essa galera que tá participando, elas são muito abertas, é muito competitivo? Como é que é isso, assim, né, entre eles? É porque, assim, vou revelar meus segredos, vou mostrar qual que é a minha estratégia, pô, o cara vai ganhar de mim, né? Ou não, é bem de boa, assim. Cara, é bem de boa, o que tem são perfis diferentes, mas da amostra que eu tenho, que é praticamente todos os finalistas, a gente tem um grupo grande aqui que o pessoal, eu convidei alguns, aí esses alguns convidados foram convidando terceiros, mas todo mundo do meio e o grupo tá bem legal. Todo mundo é muito solícito, que nem a nossa brasileira aqui. Galera se ajuda, eles até falam, não deveria estar revelando os meus segredos. Exatamente isso que tu falou, eles às vezes comentam. Só que aí tem gente que tem aqueles mais conservadores, tem gente que, mas eu não quero usar matrizes dinâmicas. Então não usa, eu tô usando aqui e já resolvi essa, então, sabe? Tem gente que tem alguns vieses, mas todo mundo se ajuda. Eu pergunto direto, humildeira total, assim, como é que vocês fizeram a questão 4? Como é que vocês mapeiam a melhor trajetória? Porque aí o que acontece? O campeonato é de Excel, mas tem competidores que são matemáticos, galera da ciência da computação, então a ferramenta é o Excel, mas os caras têm outro pensamento, tem uns backgrounds, né? E isso ajuda muito a experiência, né? Às vezes o cara é programador, o cara tem a noção, pô, vou usar um Lambda para resolver uma situação, que às vezes o cara que tá no Excel no dia a dia, que é o analista de negócio, não vai pensar em utilizar um Lambda, um LET ali para resolver alguma coisa, mas né? às vezes não é nem as questões complexas, o cara aborda a função sinal, que dá -1, 0 e 1, dependendo do que... Eu nem sabia que tinha essa função. Entendi. Aí os caras programadores, uma galera resolveu umas coisas com números complexos. Eu falei, como é que o cara vai pensar isso? É o histórico dele. Né? Background Exatamente. que o cara tem. Boa. Vamos falar um pouquinho das técnicas, né, e habilidades que a gente falou de soft skills aí, um pouquinho sobre como que é você chegar nessa galera. Mas, assim, além disso, assim, tecnicamente, né, a gente estava falando do recurso de tabela de dados, mas quais outras ferramentas assim que você considera que a galera usa mais, né? Tipo função C, matriz dinâmica que você falou que você usa, tem galera que já não usa, o que usa? Vamos lá. Tabela de dados, com certeza, acho que eu botaria em primeiro essa. Função C, com certeza, se não ela sozinha, as suas variáveis todas, soma C, conte C, todas matrizes dinâmicas, né? Filtro, próprio ProcX, CorrespX, qualquer coisa que despeje, né? Eles usam porque, justamente, lembrando, estou sendo repetitivo, é um campeonato de modelagem. Então, se tu tem uma questão que tu tinha 3 parâmetros, depois tu vai ter 10, tu não precisa arrastar para o lado, só tu usar o operador ali da matriz dinâmica que ela já pega todo o intervalo. Então, isso tu ganha muito tempo, é uma competição de tempo também, né? Então, matrizes dinâmicas, tabela de dados, função C, localizar. Tem geralmente as bônus, né? Vou dar um exemplo aqui. O desafio que foi transmitido pela ESPN era uma pista de corrida.
Daí os caras desenharam a torcida, a primeira fileira, a segunda fileira, pintaram de laranja, pintaram de verde, né? Aí uma das perguntas era, qual foi o faturamento, né? Do evento ali do mapinha, considerando que as pessoas da primeira fila verde era tal valor o ticket, da segunda fileira verde era tal o ticket. Então a galera ia pelo localizar, né? Selecionar ali pela formatação. Então, que é uma coisa que a galera geralmente não usa. Tu localiza uma palavra, mas eu quero localizar todas as células que tem o fundinho cinza. Então, é um outro recurso que não é fórmula, é a caixinha lá do E localizar. muitas vezes você pode substituir ali o que tá ali dentro, Exato. coloca um valor e depois soma todo mundo. Exatamente. Acha todo mundo, é 250. 250 Ctrl Enter, porque já tá com tudo selecionado, vai para todas. Então, Boa. não é só fórmula. Então não é só fórmula também, tem os recursos, né? Igual a você falou, ferramenta como um todo. A ferramenta como um todo ali dentro. Além disso, assim, o que você considera, né, que foi mais difícil, assim, para você? É a questão do tempo? Foi saber qual fórmula usar ali? Porque você falou, pô, não é o momento de se aprender. Você chega ali, você já tem que saber o que você vai usar, pelo menos já tem em mente, assim. O que você considerou que foi o fator mais difícil, assim, para você? E qual foi o maior aprendizado que você teve durante essas etapas que você participou? Show, então vamos lá. Eu acho que a primeira questão é a lógica, porque todo mundo é muito bom. Tanto os participantes quanto os desenvolvedores, né? Imagina, se é difícil para quem resolve, imagina a cabeça que elaborou aquilo para saber que possíveis erros para induzir. O cara vai esquecer essa condição aqui, né? Então a galera que faz é bem qualificada. E aí o que acontece? A gente tem qual foi a pergunta? Desculpa. Qual foi a maior dificuldade que você teve? É que eu tava viajando aqui. O idioma pode ser uma barreira de entrada, porque eu já errei por problemas de interpretação. O Excel você pode usar, você falou, né? Que você pode usar em português normal. Eu uso em português. A questão do idioma, existem funções específicas para algumas coisas, porque, por exemplo, tem casos de cartas que tu conta turnos, então é um tipo de exercício. Tem outros casos que tem tabuleiros. Então, falando de Excel, tu tem um desloque. Como é que tu vê toda a diagonal, tipo, para a direita, ou toda a diagonal para a esquerda? Como é que tu constrói essas coisas, né? Por exemplo, teve um desafio que era de caça-palavras. Encontre a palavra Laender, sendo que Laender pode estar na vertical, na ordem, ou invertido, né, de cima para baixo. Então, como é que tu inverte essas coisas, né? Então, tem vários tipos e o jeito, né, a dificuldade é que bom que tu possa fazer isso prévio ao campeonato. Então, a minha parte foi comprar quase todos os casos possíveis e testar antes, para já ter esse repertório. De novo, não é na hora que tu vai aprender. A gente estava resolvendo ontem a questão do cassino, né, de roleta. É a função mod, é tu lidar com ciclos. A questão fácil A1 já requer que tu saiba o mod, senão tu não consegue... Se o cara não souber o mod, ele não resolve nada do case. Nada, não vai nem para 2. Falando ainda desses cases, então você falou que existem diferentes tipos de case. Tem os espaciais, né, que você tem que identificar a posição das coisas. Tem os ciclos, que foi o caso do cassino ali. Então o cara tem que saber, sei lá, quantos giros deu uma roleta. Quais são os tipos, assim, que você encontrou, né? Então, vamos falar geográfico, né, que é posição, espacial, tem esse de ciclo. Quais são os outros exemplos, assim, que geralmente aparecem nessas questões? Eles não dão essa divisão. Isso é uma divisão que eu percebi por ver as técnicas necessárias, né? Tem isso. Às vezes não é nem a diferença do case, às vezes são outras questões, das questões bônus, que sempre trata do mesmo assunto, mas com outras abordagens. Por exemplo, quais são, de todas as combinações possíveis, qual foi a que mais apareceu? Como é que tu faz uma permutação ali? Como é que tu calcula todas as possibilidades, né? Pegando exemplo de carta. Quais são todas as possibilidades do naipe X que aconteceram do nível 1 ao nível 4? É uma outra pergunta, ela foge do lugar comum, porque a gente não trata geralmente de permutação, combinação, análise combinatória em geral, né, no dia a dia, mas tem uma pergunta lá que é isso, é bônus. O cara da matemática, daqui a pouco ele vai começar por aquela ali. E aí entra também na estratégia. Tu tem 30 minutos, não interessa se tu respondeu as perguntas protocolares ou as bônus. Tu tem que fazer mais pontos, inclusive, né? Dá para usar o aleatório entre. Tu pode meter um chutão aleatório ali, se tu fizer ponto, faz parte da regra. É uma forma do Excel nativa válida, então pode ser utilizado. O cara tem que contar com a sorte também, né? A gente acertou ontem. Ontem a gente... mas era de 1 a 5, né? Exato. E o aleatório foi no 2, que era a resposta certa. Falando então até de estratégia, como é que funciona então? Porque você falou assim, bom, cada um pode fazer de sua casa. Sim. Né? Tem algum controle? Como é que a galera sabe, pô, fulano não tá roubando, né? Tipo, não tá trapaceando ali.
Como é que tem esse controle de que é a pessoa mesmo que está respondendo em si, ou pelo menos de tentar mitigar isso, assim? Sim, como é que funciona? Nos 30 minutos, tu tem tempo para quê? Para receber o link, para baixar o arquivo, para resolver na tua Tem máquina. horário, então, específico, né? Sim, Todo mundo tem que fazer no mesmo 30 horário. minutos, exatamente. Eles vão supor que é 5 da tarde, horário Brasil. Esse horário vai ser balizado para o planeta inteiro, e aí tu tem um gap de poder começar ou terminar 15 minutos antes ou depois. Mas a partir do momento que tu clica no link, começou o teu contador lá na plataforma deles. Tu acessou o link e começa a rodar. Então tu clica, tu baixa o arquivo, tu desenvolve, tu responde, tu passa as respostas do teu Excel para a página de respostas do campeonato, submete e manda o teu arquivo. Esse é o protocolo que tu tem que cumprir. Uhum. Que nem a gente falou, eles estão preocupados com as respostas. Se tu desenvolveu do jeito A ou do jeito B, não tem juízo de valor sobre isso. Claro que, eu tô do teu lado, cada um tá fazendo no seu PC. Se eu roubei a tua resposta ou tu roubou a minha, eu até posso passar, sim, mas logo na frente eu vou pegar um cara que sabe, eu vou ser sorteado pra transmissão e aí vai ser desmascarada a tua Uhum. farsa, entendeu? Então até Entendi. pode acontecer ali no meio, mas tu não vai passar de uma ou duas De depois. toda forma, à medida que vai avançando, isso vai ficando mais difícil, né? Porque o Sim. nível dos competidores aumenta, né? A Uhum. forma de. Vai ter presencial agora, né? Você falou. Exato. Né? Então, assim, tem várias coisas que vão evitando que essas trapacinhas vão acontecendo, né? Sim. Você falou, então, que você foi classificado ali na primeira eliminatória, né, de 128, passou para o 64. No 64 você acabou sendo eliminado ali, né? Uhum. Só que tem agora, então, o evento presencial que vai acontecer em Las Vegas, pô, a cidade dos cassinos aí, Exato. né? Como é que vai ser isso? Conta pra gente, assim, como é que é esse evento lá, o que que ele faz parte, se é um evento maior, se faz parte ou se é só o evento para isso. Sim, como é que funciona? Então, o evento presencial vai acontecer do dia 7 ao dia 9 de dezembro, ali em Las Vegas. Os caras alugaram as melhores casas, então a gente vai começar são 3 dias de evento, de conferência, porque é uma conferência do mundo de finanças e do mundo de Excel. Uhum. Né? E o que fecha esse evento são as finais do Mundial. Então, no dia 1, no dia 2 e metade do dia 3 são palestras sobre Copilot, sobre inteligência artificial, sobre matrizes dinâmicas. Isso são tópicos do Excel. Sim, e a Microsoft está participando A disso também, Microsoft ela é uma das patrocinador. patrocinadoras e também tem pessoas, os PMs da Microsoft, alguns vão estar lá ou moderando algum dos painéis ou fazendo parte, respondendo. Então, Uhum. é um evento presencial para isso, né? Para esse âmbito de finanças e Excel. E aí, tanto a repescagem quanto a final é o que fecha o evento. Então, no dia 9 de noite, a gente troca de hotel, vai ser tudo no MGM, que é Uhum. um super hotel que tem lá, e a gente vai para HyperX Arena, que é o lugar de esportes de Las Vegas mesmo. Lugarzinho escuro, aqueles neon, vários PC, tipo, tu no teu PC e embaixo aqui na frente um visor com a tua tela, tipo, gabarito, assim. E esporte mesmo, E virou um negócio de esporte eletrônico ali. esse é o intuito do idealizador. Inclusive, eu vou participar de um painel que ele chamou para falar do futuro do Excel como esportes. Uhum. Né? Então a gente vai falar como fazer ele ficar mais palpável, né? Até essa própria conversa nossa também é de divulgação. Divulgação. Esses dias me perguntaram numa live: o governo brasileiro tem algum incentivo para o Mundial de Excel? Eu falei, cara, a galera nem conhece, nem sabe que existe, quiçá ter algum incentivo, Talvez alguma. eu tenho certeza que tem muita gente assistindo aqui que falou, pô, não sabia nem que tinha um Mundial de Excel, né? Exato. Imagina uma Copa do Mundo, né, de Excel, eu nem sabia que existia isso. É. Bom, já aproveitando aqui a deixa, vamos dar um spoiler aqui então, Uhum. que você falou, que você vai falar do futuro do esporte. O que você acha, então? Né? Vamos trazer aqui pra galera que tá assistindo a gente, o que você acha? Tem futuro o Excel como um esporte eletrônico, né? Ou pelo menos como divulgação da ferramenta, né? O que você vê, assim, para esse meio? Eu acho que principalmente como divulgação da ferramenta. Claro que se faz necessário, e eles já fizeram esse passo, esse movimento de descolar das finanças, tem que ser algo genérico. Só que aí não dá para pensar só com a cabeça do Excel, né? A gente que também é do Uhum. Excel, a gente tem aquela cabeça muito analítica, mas a gente está falando de negócios, de abranger, né? Esporte, eventualmente falando de futebol, vira paixão, né? Se o Excel vai virar paixão, se vai ter time de Excel, Vai talvez a gente ter as esteja. equipes lá, É, né? mas tem equipe de esportes, o Tem. Flamengo tem, sei lá, um monte de time, tem, internacional também, né? Então, é um caminho que eles vão fazer, só que aí tu tem que achar métodos de ser facilmente consumido. Tu tem que explicar o caso, daqui a pouco tem um narrador brasileiro,
né? Tem que... Imagina o Galvão Bueno narrando uma partida de esporte. Olha ali, o Laender arrastou um códice errado, ele não viu que ele fechou os parênteses. Pô, imagina isso, hein? Pode ser. E tudo vai depender, porque, por exemplo, agora no Brasil está sendo mais conhecido. Né? Eu quero ver. Pensa um Baldini, o Forest, o Gatti, tu, eu, a galera participando. Eu perto do Baldini, eu vou ser eliminado na primeira rodada. Mas não quer dizer, porque não é só a parte técnica. Se o cara não é bom no inglês, por exemplo, se for o internacional, tu meio que tá fora. Pô, mas competir com o Baldini não tem jeito. Não, eu também. Não tenho. O Baldini, se ele entra, já ganha de WO. Eu falei com ele esses dias, ele falou, dá pra fazer pro VBA, quero fazer uma rotina, porque o cara tem patente de inteligência artificial. Se você escrever em 30 minutos, beleza. Né? Tu tá lá, vai lá. Vai lá. Boa. Então, a gente tá falando de esporte e agora, financeiramente. Agora vamos falar de, a galera quando pensa, aí, esporte é um negócio milionário, dá dinheiro, né? Como é que tá esse negócio funcionando assim, né? Tem como o cara viver? Você acha que o futuro, assim, vou viver, eu sou o quê? Eu sou profissional de esporte de Excel, né? Dá pra viver disso aí? Como é que é? Vamos falar as informações que eu tenho, tá? Ao longo do ano, essa rodada de janeiro, fevereiro, essas iniciais, o primeiro colocado ganha $250, o segundo 200 e o terceiro $150. 250 vezes 5 vai dar 1.250 ali. O case é $20. O case, cada case para participar é $20. Então, $20 a inscrição e aí você pode, dependendo do time primeiro ali, levar 250. Isso. Então, só para arredondar, se o cara pagou 250, pagou 20, 230, vai dar 1.000 e poucos pila ali, líquido em reais, se o cara... Se ele faz um por mês e consegue ficar em primeiro todos os meses, né? Difícil é isso, né? Exatamente. Mas sobre a pontuação do Mundial, então, o pool, né, o valor total que vai ser dividido entre os vencedores está em $15.000. Até eu achava que era 15 mil para o primeiro, mas a gente foi olhar antes e esses 15 mil é dividido entre os top 16. Ou seja, você tem chance de levar uma... Se eu passar na repescagem, já tem uma fraçãozinha desse aí. Já paga a passagem? Como é que é? Não, aí já... Tá tendo patrocínio pra ir lá jogar? Eu trocínio. Eu trocínio, né? É pai trocínio, não, né? Eu trocínio. Boa. E falando então, já que você tá falando aí, passando ali entre os 16, o que é a sua expectativa? Você espera estar entre os 16? Não tô indo ali mais pra me divertir, né? Depois eu vou... Não, eu tô indo com cabeça de competição. Tô estudando pra isso. Já tô É semana que vem que é a viagem já, né? Então... lembrando que esse episódio vai no ar semana que vem. Então quando esse episódio for no ar, você vai estar... Vou estar competindo lá. Você viaja que dia? Eu viajo dia 5, mas chego lá dia 6. Na quarta. Que o episódio vai na quarta. Então... Você vai estar chegando lá. Então, o Klinsmann tá aqui, mas ele tá chegando em Las Vegas. Então, depois de amanhã, eu vou estar na repescagem. É isso aí. Boa. Então, você tá com essa cabeça ali de chegar entre os 16. Mas e a sua expectativa? Você acha que dá pra chegar ali, bater os tops ali? Nos 16 dá pra chegar. E aí, depois disso, até porque no grupo aquele de estudos que a gente tem, então, as pessoas que já são finalistas, então, não que é segredo, mas os finalistas, por já serem finalistas, receberam não o modelo, tipo, não o exercício, mas eles já sabem como é que vai funcionar. E vai ser igual como funcionou as rodadas abertas, quando foi passada pela ESPN, que tem um diferencial. São 30 minutos para responder, só que, como vai ser tudo transmitido, a cada 5 minutos, o cara de menor pontuação já está fora. Então, porque o que acontece? É tipo uma barreirinha ali que já vai... Uma estratégia eu quero fazer o meu modelo genérico. Eu quero fazer 1.000 pontos, quero abranger até o nível 5, por exemplo. Então, tu pode gastar os 30 minutos, se nos 29,55 tu fechou e respondeu tudo, tu tá dentro. Nesse modelo não. Nesse modelo não. Tu tem que correr pelas questões bônus, porque as questões bônus, por exemplo, quando é transmitido, a questão bônus 1 todo mundo pode fazer. A questão bônus 2 é todos menos 1. A questão bônus 3 é todos menos 2. Então, os primeiros que responderem já garantem a sua questão bônus. Né? Entendi. Ou seja, tem uma estratégia ali também, claro. Não é um jogo só de conhecer a ferramenta, né? Por isso que não é só saber, se o cara se embananou em alguma coisa, vou começar pelo case mesmo e depois eu faço as bônus. Se todo mundo começou pelas bônus, tu nem vai ter a chance de fazer, porque as vagas de quem poderia pegar o bônus 1, 2, 3 já foi consumido. Entendi. Ou seja, os bônus não são para todos, né? Não são para todos. Pô, legal. Você tá ali representando o Brasil, né? A gente falou aí que você foi o único brasileiro representando. Como é que funciona essa divisão, assim? Você falou que todo mundo pode participar, mas tem uma separação, vai classificar, são tantos brasileiros, tem vaga para cada país, para cada região? Como é que funciona isso? Vamos lá, então de janeiro a setembro, que são as fases individuais, não tem essa. Os primeiros que passam de pontuação não tem nenhum critério, é só a pontuação mesmo. Para ir para 128. Isso, para ir para 128. E também não tem nada a ver de país. Se 128 brasileiros forem os top, o Mundial vai ser entre 128 brasileiros. O Campeonato Brasileiro de... Exatamente.
Onde tem vagas é na aberta, que as 80 vagas que sobram, 70, elas, vamos pegar o exemplo aqui, 70 são vagas disponíveis para a classificatória. Dos inscritos, né, eles dividem pela proporção de cada região, eles dividem em regionais, né, Europa, América Latina, Estados Unidos é uma região à parte, porque tem muita gente que participa. A gente pode mudar esse quadro, né? Se o Brasil começar a ter também, vai ser o Brasil como uma região única. Mas então, das 70 vagas, eles fracionam de acordo com o percentual de inscritos. Entendi. Né? Então, das 70 vagas que tinha, eu sei que 3 vagas só sobraram para a América Latina. Então, eu estava competindo com toda a América Latina, né, com os inscritos, por 3 vagas. A gente fala porque foi de fato o único brasileiro, mas poderia não ter tido nenhum brasileiro. Poderiam ter Entendi. sido 2 ou 3. É pela... Então a divisão era pela América Latina, né? Ali, Isso. México pra baixo, todo mundo. Era Exato. você de brasileiro e quais eram as nacionalidades dos Os outros outros? 2 foram um chileno e um mexicano. E aí eles, se eu não me engano, os 2 perderam na primeira, da 128, só eu passei. Ou passou um segundo e meio que zerou a segunda. Eu sei que dos 3 da América Latina, a minha pontuação foi a maior, foi o que mais fui longe na Legal. eliminatória. Bom, falando aí de Brasil, né? O que você acredita, assim, que, pô, aqui no Brasil a gente tem uma comunidade muito grande de Excel, a galera ainda não tá conhecendo muito, a gente tá aqui fazendo divulgação No do início. campeonato, né? Merchan paga nós, não, brincadeira. Falar lá pros organizadores do evento, mas a gente tá divulgando aqui, mas o que você vê de expectativa, assim? Porque, pô, você falou que no Brasil, a gente sabe que no Brasil tem muitos usuários excelentes em Excel, né? A gente já citou alguns nomes aqui dentro da comunidade. Você vê, assim, futuro para que, pô, essa galera no próximo ano, pô, aí vamos botar a galera para disputar e ter pelo menos uns 5 brasileiros ali disputando? O que você vê, assim, de expectativa disso? Sem dúvida, inclusive, já dei uma cutucada lá, porque, enfim, da repercussão que teve, eu passei pro CEO lá e ele pediu, cara, publica no nosso grupo aqui do Mundial. Fiz isso e falei assim, ó, no Brasil tá crescendo, esperem a galera conhecer. Eu falei, esperem que vocês vão ver. Se a galera engrenar mesmo, vocês vão ver que vai desentocar uns gênios aí. O Brasil é muito forte, não perde nada. Tem os gênios de fora também. Os caras lá também são Mas a gente bravos também lá. tem. E outras, esses caras que estão competindo, eles já têm 7 anos nas paletas, 10 anos de campeonato, porque eles vêm da finanças. Eles também já disputavam o campeonato de Isso. finanças, E tem gente que disputa os dois na paralela, porque não são concorrentes. Que é parecidos, então, né? A modelar. Excel, eles usam o Excel como ferramenta. A ferramenta é o Excel, só que é lógica, cada caso só que é um caso de finanças. Não vai ter, que nem a gente falou do mod, do ciclo, não vai ter um desloque de repente. Não vai ter um caso de cartas ali, nada disso. Não. É fluxo de caixa, é quanto é que é a depreciação, não sei o quê. Assim. Entendi. Dado tempo ao tempo, os brasileiros podem assumir bem. Boa. Falando então do futuro dessa competição aí, você vê a possibilidade, assim, de essa competição crescer, né? Se tornar algo cada vez mais rentável também, porque, pô, a gente tá falando aí de algum... Principalmente a gente que ganha dólar e a gente que é real aqui, né? Convertendo fica um valor razoável também. Sim. Mas o que você vê de expectativa, assim, até dos próprios? Você falou, pô, você teve contato ali com os organizadores, o que você vê de expectativa deles, né? Pô, o primeiro ano que eles estão fazendo um evento presencial. Começaram... Né? Fizeram um negócio já em Las Vegas. Né? Então, assim, o que você vê, assim, de expectativa até do contato que você teve com esses organizadores, assim, pro evento em si? Até depois dá para disponibilizar o link, tem uma palestra, uma conferência do CEO da organização falando que o objetivo dele é expandir para que vire de fato mesmo o esportes. Tu falou da torcida, né? Tem gente que fala, não, eu vou ver como é que vai ser na prática. A galera perguntou, é tipo xadrez, o tênis, a galera torce quietinha. Eles não sabem ainda. Não sei, vamos descobrir agora. Mas sobre o público brasileiro, em específico, o organizador ele tem a mentalidade de que o Mundial seja a resposta dos campeonatos nacionais. Então, claro, não existe esse modelo porque está se divulgando ainda, mas dado o seu tempo, e o Brasil é uma super comunidade, tem população gigantesca, muitos usuários. Provavelmente o Brasil está entre os países que mais tem usuários de Excel no mundo. Certo, também acho. E eu acho que, dado tempo ao tempo, já tem uma ramificação da África do Sul, já tem o Mundial, né, que é da África do Sul, né, Mundial, mas porque traz o nome, nacional. Né? Então já tem a ramificação que eles chamam da África do Sul. Por que não ter uma brasileira ou qualquer outra, americana, indiana, francesa? Porque o intuito dele é isso, que eventualmente a classificatória sejam cada nacional, né, cada país com o seu, e aí, dado certo tempo, como é que isso vai compor o Mundial, né? Então...
Boa. Tá? Cara, assim, eu fico muito fascinado. Eu tava olhando ontem, a gente tava fazendo a masterclass com os alunos da Uhum. escola. E ontem, né, hoje a gente tá gravando o podcast aqui ontem, mas ontem a gente apresentou o case pra galera, né? Mostrando ali, a gente resolveu. Gabaritamos aquele. Gabaritamos. E eu vou falar um negócio pra você. A gente fez em 2 horas, né? Aham. Tipo, tivemos 4 vezes mais tempo pra Sim. fazer do que lá no desafio mesmo. Mas foram questões bem legais ali. E a gente que gosta disso, a gente se diverte, né? Parece brincadeira de criança, né? Sim. Tipo, é algo bem gostoso para quem gosta de Excel e eu acho que tem futuro também. Pelo pouco que eu tive contato, né? Pelo que você me mostrou ali. Uhum. Fiquei curioso para fazer os outros cases. Quem sabe eu não participo aí também de uma, Claro. de uma eliminatória aí futura, mas eu gostei da brincadeira ali. Eu acho que tem um potencial, né? Já meu ponto de vista, olhando assim, tem um potencial também pra gente alavancar isso aqui dentro do Brasil, porque cara, é uma brincadeira de gente grande, né, e brincadeira de Excel, de uma ferramenta que tá no mercado há muitos anos, né. Pô, Uhum. imagina o Benito jogando e xingando o latim Pô. rústico dele lá enquanto tá Não, fazendo a questão. o Benito é pra ser um narrador ali, um cara. Pô, é boa, É. vamos colocar o Benito de narrador, Tô. vamos sugerir Quem ele sou o aí. cabeção? Como é que ele vai? Pô, esse recurso aí, você não sabe que tem outro melhor pra Ah, usar? Já falei. Né, o cara fica querendo ah, inventar a roda aí, é. Isso aí tipo tinha no Excel 2.0. eu imagino, pô, o Benito nesse aí vai ser um negócio fenomenal, né? Já Aham. vamos fazer aí a sugestão do Mas, Benito como narrador aqui na edição brasileira que a gente vai sim, montar. vamos montar isso aí. Boa. Klinsmann, fala pra galera, assim, o que que você... Né, uma dica, assim, pra... Pô, quero estar ouvindo o Klinsmann, me inspirei agora, quero ser o próximo atleta lá, né, nome de craque alemão lá pra Aham. participar do Mundial de Excel. O que que você daria de dica pra galera? Fala assim, ó, vai fundo, faça isso que tem... Esse é o caminho aqui. O que que você sugeriria aí pra quem quer participar, Show. né, desse campeonato aí? Falou na câmera 7, na Pode... 6, nessa aqui? fala nessa câmera aqui. Tá bom. Bom, o que que eu sugeriria? A gente comentou que os casos, quase todos, 90 e tantos por cento, são pagos. Mas tem 5 casos desse momento em que a gente fala que são de graça lá no site da organização. Então é só fazer o login, baixar de graça. O caso de cartas que a gente resolveu é um dos de graça. Tem de Tetris, né? O joguinho aquele de empilhar. Tem outro jogo de descobrir diagonais. Quem ia gostar do Tetris é o Gualberto. Não sei se você conhece o Felipe Só Gualberto. de nome, aham. De nome, ele foi o primeiro. Ele e o Benito, se não me engano, eram os primeiros MVP. O Benito é o primeiro MVP de Excel, o Gualberto foi o Oh, segundo MVP de Excel. Hoje ele não é mais MVP também. aham. Mas é um cara sensacional, que conhecedor Bah. de. Pô, o Gualberto eu via ele mexendo no Excel, eu parecia criança perto dele. Mas E outro jogo que ele gosta muito, que ele já jogou também, é o Tetris. Ele era, se não me engano, ele era campeão brasileiro de Tetris, hein? Pô, Uma coisa então tá assim, aí. Vamos vamos falar com botar ele. ele Vamos pra fazer uma jogar esse. live com ele, é? Vamos chamar o Galberto pra fazer. Pô, eu acho que ele ia curtir isso aí, hein? Claro, e outra, né? Só fechando a resposta, eu sugeriria a galera baixar os 5 cases que são de graça. Um é de carta, outro é o Tetris, o outro é de bolinha, de tu ver diagonal. Então, ah, a galera vai travar, né? Tanto os bons quanto os não tão bons vão travar, mas a moral é isso. É, tu tem que ter tempo de contato com o problema. Tu tem que pensar, porque a gente tá na era do YouTube e de curso, é tudo passivo. Tu vê o cara respondendo e parece tão simples. Vai Pô, tu fazer. então, mas aí agora você falou uma coisa interessante, né? Eu acabei interrompendo sua dica aqui, mas a gente Hum, volta nela. Você falou uma coisa interessante que foi o pensar, né? Porque assim, uma coisa é você. Porque a gente tá falando de cases genéricos, não tô sim. falando de, pô, um cara vai pegar e resolver um fluxo de caixa, vai resolver uma Não. coisa ali. Mas uma habilidade, né, do analista de dados, do cara que tá ali no dia a dia, é resolver problema. Ele Claro. vai ter um problema ali e ele tem que chegar numa solução. Como ele vai chegar, e o campeonato não liga como você chegar na solução, que Uhum. é a resposta certa, né? É, desenvolve essa capacidade analítica do cara também de pensar, bom, qual que é o modelo, qual ferramenta, qual recurso que eu uso. Porque não tem um tutorial, Não tem. né? Tipo, é diferente de você, pô, eu quero ir lá no YouTube e pesquisar como é que faz um fluxo de caixa no Excel, como faz um fluxo de caixa no Power BI. Uhum. Aí você acha um vídeo, você segue o tutorial do cara e resolve. Só que não foi você que pensou naquela solução, não foi Sim. você que chegou nela, né? Uhum. O campeonato, ele ajuda, então, o usuário, né, a pessoa de Excel, a pensar e chegar numa solução para um problema dado, e só. Exato, e tu chega tanto por si só, quebrando a cabeça, ou eventualmente, aí tu tem que criar esses pontos de contato de falar com outras pessoas. Eu criei um grupo no WhatsApp, eu aprendi um monte, só por ter criado. Claro que eu também sei, mas perto de algumas soluções, a galera de ciência da computação, como é que eles veem a melhor trajetória, tava boiando. Eu falei, galera, como é que vocês fizeram a questão 4 dessa? Então, é tu ir atrás. Seja por ti, seja perguntando para as pessoas. Eu já até tinha feito o grupo, eu, tu, o Gatti, o Baldini, a gente tá no Uhum. grupo ali que eu montei também.
vamos fazer, vamos se ajudar, porque tu não pensa igual a mim. É que a gente falou do cara que é das finanças, do matemático, tu tem um plano de fundo diferente, tu te criou Uhum. em um certo meio. Outro exemplo também, tem um jogo que é de futebol, um case que é de futebol. Aí lá pelas tantas, dentro do jogo, cada célula é a área de influência de um jogador. E aí numa questão pode dar escanteio ou lateral. Então se a bola vai para fora da quadra, do campo, ela tem que voltar para a borda. Fiquei pensando, se a coluna tal, daí o cara falou, um cara que vem da matemática usa a mediana. Quais são os dois limites do campo? É a linha, a coluna 5 é a linha, a coluna 10. Se deu, tu faz a mediana do 5, do 10 e do terceiro número. Se der fora para menos, ou der fora para mais, vai cair naquela borda, porque é uma aplicação da mediana, com só 3 valores, vai cair sempre do meio, então se tu caiu fora do limite, tu já Perfeito. volta pro limite. Eu falei, essa simplicidade é genial, É entendeu? genial. E é isso que é legal, né? Porque, pô, quando você vê a solução, né? Às vezes tem coisas que parecem complexas e você resolve com um conhecimento matemático, conhecimento estatístico simples, básico, pô, a mediana, Aham, deveria ser um conceito que todo mundo deveria conhecer se falando de análise de dados, né? sim. E quando você vê a aplicação disso, você fala, cara, é isso. E a gente não tá falando do futebol em si, né? A Exato, gente tá falando da aplicação de um conceito estatístico, né? exato. Isso é muito legal. Bom, a gente tava falando aqui, eu te interrompi das dicas, mas vamos lá. Você fala pra galera baixar os cases, né? Isso, para a galera baixar pelo menos. Quem tiver interesse, tem todos disponíveis para serem comprados. Eu não sei, é que vai passar depois já, então vai ter passado a Black Friday. Talvez hoje ainda esteja de 20 por $15 cada um. Então, como passou o vídeo, galera, só ano que Bom, vem. a gente bota no Stories. Quem estiver assistindo antes do Stories É. de hoje vai ficar sabendo. Então, pelo menos os 5 de graça, eu sugiro que baixem para ter testa. Erra, acerta, porque eles dão a resposta. Então, o que será que eu fiz errado? Porque é esse repensar que tu vai criando os caminhos neurais, né, para. Tem quantos cases mais ou menos, assim, desde o início, assim, que você disse que levou todos, né? Você fez um Eu comprei pacotão. todos, é. Hã, mais de, será que tem 100? Não sei se tem Então tem, 100. tem brincadeira, né? Tem muita, eu não fiz todos ainda. Não fiz Tem todos coisa pra ainda. brincar ainda, né? E outra, eu já fiz o suficiente para poder voltar nos primeiros e não lembrar tanto. Então, claro que eu já sei, então eu ganho um pouquinho de velocidade, mas o exercício não é decorar uma solução, é como é que tu aborda. Eu estou treinando a minha capacidade de resolver, não a resposta daquele case, que é o que todo mundo deveria fazer, saber pensar, né? Tá, e de um case para o outro, é legal que às vezes você pode uma coisa que você aplicou em um, você consegue pensar na solução melhor, talvez num outro case que você tinha Total. pensado, aí você às vezes voltou e falou, pô, eu resolvi isso aqui lá naquele case de uma forma, talvez aqui seja melhor resolver assim, Exato. né? Dá para você reaplicar, né? Exatamente isso. Por exemplo, vamos pegar aqui 2000 com certeza teve 21, 22 e 23. Então 9 meses, né, o janeiro, cada caso já tem 3 vezes 9, 27 casos com certeza. As eliminatórias são mais 8 casos por ano. As finais ali vai dar mais uns 3 ou 4, dependendo de como eles estruturem, por ano. Fora isso, já tem no site tem do Campeonato da África do Sul, que também tem o do colegiado, né, que é o da faculdade, que é um pouquinho mais simples. Tem o caso de vôlei, né, a gente falou que eu era jogador de vôlei. Eu vi aquele do vôlei, eu quis fazer. Como é que eu calculo o tie-break ali? Tem que fazer 25 pontos, mas também ter 2 pontos de diferença do outro, senão vai infinito, 24, 24, 25, 25. É só a função C. O ferramental de Excel para isso é super simples, mas como é que tu estrutura? É eu ou é ou? Como é que eu faço? E aí, tá, mas aí virou 7, eu estou calculando o acumulado, não tem 30 pontos, já acabou o 7 na linha anterior, então esse aqui tem que ser o 0 do 7, 2. Então, é raciocínio lógico, cada caso é um caso e para quem quer aprender de fato, e o aprender é tu investir ou dinheiro para comprar os casos, ou Uhum. tempo e energia, tu tem que botar o teu empenho naquilo. Não é eu comprei o case aqui, ou o curso que ensina, tá, tu vai ver como faz, mas vai tu fazer. Uhum. É simples. Isso é legal porque, assim, você pode fazer um curso de Excel, né? Uhum. Inclusive, fazer mexer aqui em janeiro, a gente lança a formação de Excel na escola, Ó, né? vamos Então, fazer você um pode módulo ali de fazer um modo. resolução. Então, mas é isso que eu tô pensando, cara. Porque, assim, se você faz o curso de Excel, você ensina o cara a usar a ferramenta. Exato. Legal. Agora, como que eu posso aplicar isso? E aí, por mais que não seja um case de negócio real, você ensina o jeito do cara pensar. Se o Claro. cara resolve, o Io que eu tava olhando pelos cases que você mostrou, se o cara resolve um case daquele, ele Ah, resolve qualquer ele coisa, sobra. cara. Ele resolve qualquer coisa na área de negócio. Ele pode sentar Sim. ali, ter um problema, ele consegue resolver, modelar um problema e aplicar uma solução utilizando o Excel. Né? Então Ah, é o pensar também, né? o cara que faz esses cases, o cara, né, a pessoa que resolve, que está em contato, tu monta o teu arsenal.
depois, não é que eu não vou usar a resolução de futebol, não, tu vai usar essa mediana que eu falei para quando o teu cliente, sei lá, te passar as regras de negócio, tu já sabe como fazer. A tendência é que as soluções do dia a dia sejam mais simples. Não estou falando que como estão os dados do cliente, aí são outras coisas, Que aí vem depende do que é. preparação, né? Exatamente, né? Mas o teu pensamento, tu vai estar voando. Ajuda muito. Até essa organização e a estruturação, né, dentro da planilha ajuda, porque às vezes, pô, você tá usando ali, a planilha é muito flexível, né? A planilha Uhum. eletrônica tem uma flexibilidade gigantesca. Sim. Então, como você vai montar a estrutura, montar coluna, linha, até para resolver, né? Às vezes você faz uma estrutura que você reaproveita, às Uhum. vezes não. Então, isso também ajuda o cara a saber sobre a preparação, a estruturação dos dados, que Sim. também é muito importante dentro da análise de dados, né? Sem dúvida. A gente está falando aqui de Excel, mas a galera que é do Power BI sabe que tu tem que ter uma base estruturada. O Excel, o Benito fala, né? Permite desaforo, né? Tu pode botar as coisas tudo perdidas ali. Em algum momento alguém vai organizar isso. Ou tu, como consultor, ou tu vai demandar, eu preciso receber os dados assim. Então, por alguém vai ter que passar isso, senão desestruturado, esquece. E aí tu já está treinando a como lidar com isso, né? Cara, acho que deu pra galera ter uma noção, assim, de como que é esse campeonato. Deu vontade, acho que depois a galera comenta aí se ficou com vontade de participar do campeonato. Quem sabe a gente tenha mais brasileiros. Ó, Queria desejar você boa sorte aí, representar obrigado. Pô, nosso valeu. país aí mundialmente, né? Vamos trazer o caneco aqui. Será que vai ser o Klinsmann que vai trazer o Hexa pro Brasil, né? Será? Vamos O ver, nome de jogador tem, né? nome de jogador tem, pois é, quem sabe, hein? Desejar boa sorte aí e a gente vai estar na torcida aqui. Vai ser muito bacana ter essa repercussão. Já tá sendo bacana, né? Talvez foi né, você já falou que o Galvão já tinha participado e tudo, mas talvez essa tenha sido a vez que mais tenha tido repercussão Uhum. sobre esse assunto, né? Então a gente, pô, já vi que você fez live com o Gerson, você já Sim. fez algumas lives aí, pô, ontem fizemos uma masterclass, foi super legal, a galera também interagiu ali, a gente tá aqui gravando podcast. Então vamos levar o nome do Brasil e do Excel cada vez Exato. mais longe, né? Uma ferramenta sensacional. E você tá lá representando a gente tá aqui na torcida, né? Vamos lá. Queria aproveitar agora e pedir para você falar pra galera aí onde que te encontra nas redes sociais, né? O Klinsmann é um nome diferente de dar, mas a gente deixa aqui embaixo também, Veja. mas fala pra galera aí Tá onde bom. que... Galera, então, quem quiser me encontrar, né? O Instagram é @clean, KLIN.aprimora, né? O início do meu nome. Ali eu tô fazendo bastante conteúdo. Essa última semana eu tô parado, porque eu tô estudando, é a semana que vem que eu viajo. Mas fiz bastante conteúdo explicando os cases, mostrando as dificuldades, tentando ser um pouquinho lúdico, assim, para justamente transformar mais palpável para todo mundo. Então, o Instagram. O meu LinkedIn também, né? Deve estar o meu nome em algum lugar na tela aqui, na Não, descrição. A gente vai botar ali, aparecer. porque se eu for soletrar, a gente vai gastar mais 15 minutos. Então, o LinkedIn e o meu YouTube também tenho alguns vídeos meus, se não estão todos postados, tem vários do meu treinamento que eu gravei de bastidores, sem tanta edição, mas eu fazendo uma situação real, que eu vou postar eventualmente. Então, tem o YouTube, o Instagram e o LinkedIn. Falem comigo por ali que vocês me encontram. Fechou. Pede consultoria aí pro Klinsmann também, trabalha, né? Com certeza, consultoria, vamos lá. Aulas particulares, tem um programa de acompanhamento individual que eu faço enquanto ainda tenho esse tempo disponível, né? Desenvolvimento de ferramentas, eventualmente, né? Focado em Excel. Também um pouco de Power BI, mas quando vem Power BI eu indico para os amigos, né? Para os conhecidos, porque meu foco está ainda mais agora no Excel. Então, treinamento individual ou em company e desenvolvimento, né? Consultoria, isso tudo engloba o... Fechou. Olha aí, ó. Vamos trazer o Klinsmann também para gravar umas aulas de Excel aqui pra gente na escola. Tô dentro já. Boa, Klinsmann, brigadão aí pela conversa, foi muito Claro. bacana. Espero que o pessoal aí se sinta inspirado a participar dos nossos próximos campeonatos aí. Vamos levar esse nome cada vez mais longe, tá? Vamos Obrigadão, lá, show de valeu, bola. Lender. Porta da casa aqui tá sempre aberta. Obrigado, valeu, galera. Para você que está acompanhando a gente aqui até agora, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever-se no canal se estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Não esquece de avaliar nosso podcast aí com 5 estrelas, que ajuda a gente a levar conteúdo, né, cada vez mais relevante para vocês aí. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.